Boa noite a todos, Rodrigo Delgado aqui falando, e vamos para a nossa primeira aula do nosso projeto Metasoma, e eu vou falar de alguns comportamentos que eu tenho visto, um especificamente, que é a questão da espera do amor. Às vezes as pessoas, principalmente as que passaram por algum trauma, que têm feridas abertas nos seus corações, nas suas almas, elas tendem a se fechar, o que é importante esse momento de recolhimento, mas o recolhimento ele serve para que nós possamos nos curar, para evitar que a gente tropece e se machuque novamente. E ele tem um prazo, ele tem que ter um prazo. E algumas pessoas viram para mim e falam, mas se eu ficar quieto em casa, como já aconteceu, o amor ele aparece. No entanto, a pessoa tem que fazer uma análise dessa narrativa. Se o amor realmente tivesse aparecido na vida dela, ele não teria acabado. Porque o amor de verdade ele não acaba, ele se transforma. Agora a paixão não. A paixão ela é avassaladora, ela acontece com o olhar, ela acontece com o toque, e aí nós somos levados a acreditar que nós temos algum tipo de encontro com uma alma gêmea. Isso pode ser tesão, atração, qualquer outro nome, mas o verdadeiro amor não é aquele que escraviza. E aí a pessoa se deixa levar por esse sentimento e de repente descobre que aquela pessoa que ela achava que era o amor da vida dela, de repente está enganando, traindo, contando mentiras, ou coloca, perdão da palavra enfiar, mas talvez é para chocar, ela nos enfia numa espiral de desequilíbrio emocional, ou às vezes até mesmo a pessoa pode estar afetada por alguma neuropsicopatologia, e quando você fala não, quando você quer dar um basta nesse relacionamento, a pessoa começa a envidar todos os esforços para tentar te controlar. Isso é muito comum nos psicopatas, nos narcisistas, que sempre querem... Primeiro que o psicopata é importante que se diga, é uma pessoa que não tem senso moral. E também nós não podemos dizer que sempre são pessoas de uma inteligência avançada, muito embora, sim, existam psicopatas com QIs elevadíssimos, mas que não tem nenhum tipo de senso moral. E mesmo dentro da psicopatia, você tem a leve, a moderada e a grave. A psicopatia grave seria os casos clássicos dos serial killers, aqueles que matam em série, matam por prazer, e em cada assassinato eles deixam uma assinatura. Porque no fundo todo psicopata querendo glória, porque também é narcisista, ele vai querer ser pego em algum momento. Não quando a polícia tiver elementos para identificá-lo, mas quando ele permitir que cheguem até ele. E de repente a pessoa te envolve nessa situação e você não consegue sair, a não ser que você peça ajuda. Então é importante que a gente tenha em mente que o amor ele é um sentimento extraordinário, criador. O amor cria, o amor protege, o amor zela, o amor te liberta. Uma pessoa, quando ela te ama muito e você não quer ficar com ela, ela simplesmente abre as portas e permite que você alce voos sozinho ou sozinha. Mas se você não se abrir para o mundo não se abre para você. Às vezes é preciso permitir que alguém cultive em nós o sentimento do amor. Às vezes é preciso que você deixe que alguém que esteja querendo chegar perto se aproxime e possa, como é dito no livro O Pequeno Príncipe, do escritor Antoine Saint-Exupéry, que você cultive, que você cative, que é aquela lição onde a raposa diz para o Pequeno Príncipe que ela precisa ser cativada. O Pequeno Príncipe diz, vem brincar comigo, e a raposa diz, eu ainda não posso, tu não me cativaste,
enquanto tu não me cativas, tu é apenas um menino, como tantos outros 100.000 meninos. Mas a partir do momento em que tu me cativas, tu é único para mim e eu sou única para ti. E então, se dizes que vem me ver às 6, já desde as 4 me preparo para receber-te. Então essa necessidade de cativar, ela só acontece quando nós abrimos o nosso coração para a possibilidade de um sentimento crescer, de um sentimento florescer, que é o amor, que o apóstolo Paulo fala com muita propriedade nas cartas paulinas. Então, quando a pessoa chega e fala, basta eu esperar que um dia o amor vai aparecer, com todo respeito, é uma grande ilusão. O amor, ele não vem bater a sua porta. O amor, ele nasce dentro do seu coração, dentro dos seus gestos, das suas atitudes, dos seus pensamentos positivos, da sua alegria em viver e principalmente da sua alegria em fazer a alegria de outras pessoas. Há mais felicidade em dar do que em receber. E essa é uma lição que vem sendo esquecida há muito tempo. Então, quando a pessoa diz, basta eu ficar esperando que o amor virá, faça uma análise de quantas vezes o amor bateu à sua porta, ou que você achou que era amor, e quantas pessoas efetivamente ficaram sem que você tivesse dado chance de cativá-la, ou que você mesmo se esforçasse para cativar essa pessoa. O amor é a quintessência, é a coisa mais sagrada. É pelo amor que se constrói, é pelo amor que se faz uma bela escultura, uma bela pintura, um belo poema. Não há outro sentimento mais criador, mais arrebatador, mais divino e sagrado do que o amor. Mas se você não se abre para ele, ele jamais vai se abrir para você. Então você que está me ouvindo, tenha isso em mente. Se você está machucado, se você está ferido, se você está sangrando, é nobre que você não queira sangrar em cima de outras pessoas. E isso nem é justo. Mas no momento certo, permita-se abrir ao mundo para que o mundo se abra a você. Permita-se abrir ao amor para que o amor se abra para você. Às vezes é preciso que nós demos, né? Que nós possamos nos dar uma chance de sermos felizes e permitir que pessoas que realmente querem nos proteger, que querem nos ajudar a crescer, que querem nos ajudar a sair do lamaçal em que nós nos encontramos, possam se aproximar. Porque se eu me fecho, se a porta está fechada, ninguém por ela pode entrar. Então essa é a reflexão que eu deixo nessa aula, para que todos nós possamos refletir. O que verdadeiramente é o amor? Será que eu sei amar? Será que eu permito que me amem? Então façam essa reflexão e tenham excelentes estudos. Nunca tomem o que eu digo aqui como verdade absoluta. Vão procurar, vão pesquisar, vão estudar por si mesmos. Permitam que o amor entre na vida de vocês, se abram a essa possibilidade da felicidade.